O que é fascismo? O fascismo é um regime político totalitário de extrema-direita, caracterizado principalmente por ser autoritário, nacionalista, antiliberal e conservador. Também é conhecido pela perseguição aos opositores, censura, utilização de violência e morte. O fascismo, enquanto movimento político e social, possui uma retórica populista que ataca assuntos como corrupção da nação, a falência dos valores morais, faz levantamento de bodes expiatórios, dentre outras coisas. Essa retórica populista dos fascistas sempre se aproveita de momentos de crise econômica, social e política. Podemos dizer que o fascismo é reconhecido pelo forte culto ao líder, controle total do Estado, econômico, social e cultural, exaltação de valores tradicionais, como conservadorismo e crítica ao considerado moderno, desprezo pelos valores liberais, como a democracia representativa, desprezo por valores coletivistas, como socialismo e comunismo, forte discurso nacionalista, racista e eugenista. Defesa da superioridade do homem branco europeu, e forte militarismo. Benito Mussolini, o fascismo na Itália. Benito Mussolini foi o fundador e o grande líder do fascismo italiano, governando a Itália de 1922 a 1943. O medo das classes médias e da elite italiana do socialismo fortaleceu as ideias fascistas, e então milícias fascistas, conhecidas como squadristi, começaram a atacar quem acreditavam ser socialista, trabalhadores que faziam greves ou qualquer um que considerassem como opositores. Em 1925, Mussolini proclamou-se ditador e impôs um estado policial que monitorava intensamente a população e perseguia o livre pensar e a liberdade de expressão. Políticos e partidos opositores foram violentamente perseguidos. Mussolini também investiu maciçamente em propaganda política e na doutrinação da população italiana. O antissemitismo, discriminação contra judeus, e o racismo biológico aproximou o fascismo de Mussolini do nazismo de Hitler. Hitler e o nazismo na Alemanha. Assim como o fascismo, o nazismo exaltava a nação ou a raça acima de tudo e promovia o culto à unidade, à força e à pureza. A ideia de que existem características e raças mais puras e fortes, enquanto outras eram degeneradas e inferiores, é conhecida como darwinismo social. No grupo dos considerados impuros e degenerados estavam os judeus, os homossexuais, as mulheres que eles consideravam promíscuas, deficientes físicos e mentais, mendigos, pessoas que não ficavam muito tempo em seus empregos, afrodescendentes, testemunhas de Jeová, alcoólatras, ciganos, opositores políticos, prisioneiros soviéticos e quem mais eles quisessem. Liderados por Adolf Hitler, os nazistas acreditavam que a raça pura e superior, chamada de ariana, não só tinha o direito, mas também a obrigação de dominar e até mesmo exterminar as inferiores, não importando se fossem mulheres grávidas, crianças, bebês, idosos ou deficientes. Para a reprodução de sua raça ariana, Hitler defendia que era preciso do chamado espaço vital e usou esse argumento para justificar a invasão de diversos outros territórios. O nazismo também ficou conhecido pela criação de campos de concentração, para onde eram mandados os grupos de degenerados citados anteriormente. Lá, eles eram tratados de forma cruel e desumana. O genocídio desses grupos ficou conhecido como Holocausto. O fascismo também ocorreu em Portugal após o golpe militar de 1926, colocando Salazar no poder, e na Espanha após o início da ditadura do general Francisco Franco, em 1939. Mas agora vamos ao que interessa. Por que chamam o Bolsonaro de fascista e genocida? Então, o fascismo e o nazismo eram ultranacionalistas, e o lema do Biroliro é Brasil acima de tudo, apesar de bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Uma outra característica do nazifascismo é o forte militarismo, e o Biroliro exalta quem? O exército, e algumas vezes ameaçou dar um golpe militar e acabar com a democracia, e em outras ocasiões atentou contra a democracia agindo fora da Constituição. O fascismo também é contra homossexuais, e o Bozo não esconde de ninguém a sua homofobia.
Por exemplo, em uma entrevista para o CQC, ele afirma que educou muito bem os filhos, portanto não havia risco de serem homossexuais. E ele disse a seguinte frase, abre aspas, seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. Fecha aspas. O nazifascismo também é racista e prega a intolerância religiosa. Bozo fez declarações racistas, disse que negros pesavam arrobas, que é uma unidade de pesar gados. Falou que as forças armadas deveriam ter matado mais indígenas e desrespeitou a laicidade do Estado, incitando a violência contra os não cristãos. Você sabe o que é necropolítica? É basicamente o direito do Estado de matar. Quem usou isso foi Hitler, quando decidiu matar os prisioneiros dos campos de concentração. Sabe quem também faz uso dessa artimanha? Sim, ele mesmo, Biroliro, quando deliberadamente atrasou as vacinas e espalhou o medo na população, dizendo em sua live que vacinas causam AIDS e, sendo assim, responsável por 600 mil mortes evitáveis. Então, sendo ele racista, homofóbico, machista, a favor do extermínio dos povos originários, ligado à milícia e a diversos escândalos de corrupção, e tendo ele agido de forma tão negligente durante a pandemia, causando deliberadamente tantas mortes, espalhando a desinformação através de fake news, exaltando ditadores, torturadores e atentando contra a democracia, faz com que seja compreensível a ligação do nome dele com o fascismo.